Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Hoje estou eu aqui, Pedro Quintanilha, junto com Marcos Eduardo e com o nosso convidado especial. Agora Michel Menezes! Isso bom. Aí! Isso foi o delay do Zoom, é isso mesmo? Foi o delay? Não, é que você virou pra mim, acho que é pra eu falar. Porque eu virei pra cá, né, cara? Eu tô te vendo na frente. Tá tudo bem, tá tudo bem. Quando eu vir... Aí vamos deixar assim, Michel, combinado já? Quando eu virar assim, eu tô falando com você aqui, entendeu? Beleza? Tá bom? Então tá bom, tá tudo certo. Tem um eu do futuro aí na sua frente. Tem você do futuro aqui pra mim, tá bom? Maravilhoso. Vamos lá. Cara, olha só. Hoje é um dia especial. A gente está iniciando aqui uma série, né? No nosso podcast. E o Misha não sabe disso, mas ele é o primeiro a iniciar essa série onde eu vou voltar. A gente está trazendo à memória algumas coisas, né? E o Mentalidade Empreendedora Podcast, ele começou como um podcast que continha entrevistas, né? E iniciou como uma série de entrevistas e a gente está retomando isso com alguns convidados, alguns amigos meus do mercado, pessoas especiais para nós. E dentre elas temos hoje aqui o nosso queridíssimo Michel Menezes. Isso aí. E a gente vai bater um papo com ele. E o objetivo dessa conversa é a gente ter uma conversa onde a gente possa hackear a mentalidade do Michel. Né? Essa é a ideia, né? É entender a mentalidade empreendedora do Michel, né? E dos nossos convidados futuros que vierem aqui para esse papo nessa mesa. E o que eu quero é que você que está em casa, você possa realmente tirar valor dessa conversa, entendendo que por trás de empreendedores de sucesso, pessoas que têm resultado, seja ela em vendas online ou nos seus empreendimentos de um modo geral, né, e até dentro do ambiente da recorrência, porque muitos dos que eu vou trazer aqui são pessoas que têm recorrências em seus modelos de negócio, mas independente disso, são pessoas que têm uma mentalidade diferente da maioria. Sim. Isso faz diferença e é em cima disso que a gente quer pautar a nossa conversa nesse podcast. E nada melhor para a gente começar entendendo a mentalidade de alguém do que entendendo de onde ela veio, como ela surgiu, né? Como ela começou, né? Conhecendo a história dela. E eu queria que você contasse, Misha, fizesse aí, né, uma longa história curta, contando um pouquinho da tua história, como que você começou como empreendedor, como que você se abriu para esse universo do empreendedorismo, dos negócios e até dos negócios digitais, tá bom? Conta pra gente aí. Maravilhoso. Maravilhoso. Cara, primeiro, brigadaço pelo convite. Eu sou fã de vocês dois, não só de vocês, mas de toda a equipe, de tudo aquilo que vocês têm construído ao longo dos anos, principalmente porque no nosso mercado, cara, é muito comum a gente ver uma pessoa que tem uma ascensão, sabe, gigantesca e a queda na mesma velocidade. A gente tem quase o mesmo tempo de mercado digital, mas vocês têm mais tempo aí de empreendedorismo como um todo, né? Com consultorias, acompanhamento e tudo mais. E conversar com vocês é muito bom porque vocês têm vivência e tem um negócio sólido há muito tempo. Tem muita gente que vem, arrasta uma multidão, cai na mesma proporção porque não entende os princípios de um negócio para que ele seja duradouro. Então, eu estou muito feliz aqui de estar junto com vocês. E legal, sobre o meu início nessa loucura toda como empreendedor, eu sempre quis ser empreendedor, desde sempre, por influência do meu pai. Minha mãe é concursada de carreira e meu pai sempre foi para esse lado do empreendedor. Então, imagina, eu cresci no meio desse fogo cruzado. A minha mãe e a família toda da minha mãe sempre falando: é melhor ser concursado, mandando indireta para mim, mandando concurso, ó, se inscreve nesse aqui e tudo mais. E do outro lado, a família do meu pai, toda empreendedora, e meu pai falando: ó, enquanto você estiver aqui em casa, inventa tudo que você conseguir inventar, porque se der errado, pelo menos você está aqui dentro. E eu, obviamente, escolhi esse lado do meu pai, que é muito mais divertido do que ser concursado, né? Trabalhar trabalhar com a mesma coisa todo dia, muito chato e tudo mais.
E aí eu tentei, cara, uns 10 empreendimentos diferentes ao longo dessa minha jornada, desde Caramba. os 19 anos. Eu era aquele cara, sempre aquele cara muito visionário, sabe? Que a cabeça cheia de ideias, fala, caramba, eu vou testar isso. Então tentei criar uma agência de publicidade, tentei ter um portal de futebol para poder vender publicidade lá dentro. Então a gente tinha um portal, fazia resenha dos times aqui de Minas Gerais, eu ia de porta em porta de empresa para vender publicidade no portal, tentar fechar parceria com o time. Fui fotógrafo de casamento por 3 anos. Cara, eu tentei vender bijuteria, tive um e-commerce de bijuteria. Então, cara, eu fui tentando e-commerce de bijuteria. online. Isso, e-commerce de bijuteria, online e tudo mais. E, cara, tudo deu errado, na mesma proporção. Mas ficou o aprendizado, porque eu tinha certeza que, cara, eu vou ser o melhor naquilo que eu faço. Um dia eu vou ser referência no Brasil em cima daquilo que eu me proponho a fazer. Eu só não sei ainda como. Então, a minha busca sempre foi por isso. Aí, como meus pais sempre admiraram a minha criatividade, né? Mas eu era muito tímido, então eu tinha muita vergonha. Isso me atrapalhou tanto que eu comecei a namorar muito tarde, porque eu tinha vergonha de chegar nas menininhas e tudo mais. E aí, para isso não atrapalhar a minha vida como empreendedor, vida profissional e tudo mais, eles me orientaram a fazer teatro. Então, eu fiz 3 semestres de teatro justamente para poder canalizar minha energia em alguma coisa, a minha criatividade, alguma coisa, e para eu poder me expressar melhor, ser mais tímido, menos tímido e tudo mais. Aí, nessa época que eu estava fazendo teatro, eu falei, pronto, o jeito de eu conseguir ser bem-sucedido em alguma coisa vai ser ator. Então, a minha meta foi, vou ser ator da Malhação. Então, eu dediquei, mano, era a minha meta. Você tinha quantos anos nesse período aí? Só pra a gente contextualizar. Eu entrei no teatro com 16, eu fiquei 16, 17, e quando eu tava 17 para 18 eu saí, porque eu saí na época do beijo, porque o beijo do técnico é aprendido, né? Então nessa época eu falei, mano, isso aqui não é pra mim. Tem uns exercícios de beijo técnico lá, vai lá, repete. Misha errava sempre, né? Misha, tá errado, Misha, vai de novo. Tá errado, Misha. Aí nessa época cara, você treinou pra caramba. Não, eu saí nessa época. Quando eu vi que os modos iam ser, não, agora vai ter que fazer umas cenas mais de romance, eu fui cair fora. Porque eu já namorava. Tava no comecinho do namoro. Eu falei, mano, isso vai dar ruim, vai dar ruim. Aí foi quando eu larguei, aí fiquei de novo, tipo, pronto, o que eu vou fazer agora da vida? Aí fui fazer publicidade e propaganda e falei, vou seguir carreira como publicitário. Fiquei 4 anos, né, na faculdade. Trabalhei em agência de publicidade, lá como estagiário e tudo. E aí, nesse meio tempo, eu estava trabalhando como fotógrafo de casamento. Fiquei 3 anos nisso. E aí, o que aconteceu? Eu estava perto da época de casar, estava ferrado, devendo tudo. Eu falei, mano, como é que eu vou casar se eu não tenho dinheiro? Então, eu preciso ir para algum emprego fixo. E aí, eu me candidatei para uma vaga de social media em uma empresa. E aí, essa empresa era a Queima Diária, que hoje é uma das maiores infoprodutoras de home fitness aí da América Latina. Então, lá que eu descobri esse nosso universo digital. Entrei lá sem pretensão nenhuma de sair. Em que ano? Só para também contextualizar. Isso aí já seria o quê? 2015, 14, 16? Isso, eu formei em 2016, e entrei na Queima Diária em setembro de 2016. Legal. E casei em julho de 2016, então eu tava bem recém. A gente se conheceu, você tava saindo do Queima Diária. Isso, exato. Foi ali 2018. Você tava saindo e tal, para começar a agência Pinguim, né? Exato, exatamente. Legal. Então a gente ficamos lá fiquei 2 anos lá, fui gestor de tráfego lá, gerenciei muita verba. E aí, quando eu vi como era esse mercado de ensinar sobre perpétuo, tráfego direto e tudo mais, e eu vi que a galera não tinha o mesmo conhecimento que eu já tinha por ter trabalhado lá dentro, aí que eu vi uma oportunidade de mercado. Juntei o Pedro e o Luiz, que são os meus sócios, nós 3 trabalhávamos no mesmo lugar, e falei, mano, vamos tentar um produto de anúncio? E aí que a gente colocou o nosso produto para rodar em 2018, e aí exatamente 2 anos depois de ter entrado lá, setembro de 2018, a gente saiu para construir a Pinguim,
E estamos até hoje aí há 4 anos Legal, nessa nossa segura aí agora que a gente vai jornada. voltar nisso aí, né? Fazer igual. Para. Para aí, vamos voltar nisso aí. Vamos lá, eu quero o pequeno Misha. Pequeno Misha, Misha criança. Me conta uma coisa da tua infância aí, que eu não faço a menor ideia, cara. Como é que era você criança? Como é que era a tua dia a dia em casa? Me conta aí, como é que era? Então, como eu sou o mais velho, então o mais velho é sempre o mais cobrado, né? Uhum. Então, eu fui muito cobrado e os meus pais me projetaram para poder ser um lorde mesmo, literalmente. Para poder ser um cara bem-sucedido, para poder cuidar da casa, para poder dar conta da minha própria vida. Então, eu fui criado, na verdade, fui projetado para poder ser um lorde. Então, eu sempre estudei muito. Mano, eu nunca fiz nada de errado. Eu sou, sabe aquele crentão bem raiz, sabe? Mano, eu nunca fiz nada de Fugia errado. da aparência do mal, né? Literalmente, né? Literalmente. Eu até reclamei com a minha mãe. Ano passado, a gente sentando para poder conversar, eu falei com a minha mãe, eu falei assim, mãe, eu queria ter aprontado mais. Eu não tenho nenhuma história de tipo, sei lá, eu pulei na casa do vizinho pra não sei o que, ela não tem nada, porque eu sempre me preocupei, falei assim, mano, Jogou uma pedra que eu quebrava a janela do vizinho, não? Nunca quebrou a janela do vizinho, não? nada, Meu... cara, nada. não recomendo, nada. tá? Não recomendo Não você recomendo, fazer não. isso. Não. Sofreu por causa disso. Mas uma coisa da minha infância é que o meu projeto era ser jogador, porque na minha família, os meus tios-avós todos foram jogadores, todos eles foram. Mas só que é na época que não dava grana, né? Na época lá dos anos 60, 70 e tudo mais, que não dava o dinheiro que dava hoje. Então, por influência dos meus tios-avós, eu tive mais facilidade para poder entrar em alguns clubes e tudo. Então, tanto que eu fui começar a trabalhar tarde por causa disso, porque eu tentei até os meus 18 anos ali, eu tentei 100% focado nisso. Então, a minha infância foi jogando bola ali praticamente 100% do tempo. Legal. Agora, Misha, falando de uma perspectiva de você... eu tô investigando você aqui, tá? Então, pô, na infância você era um cara certinho, regrado e tudo mais. Legal entender isso, né? Cara, me conta aí um hábito seu incomum, alguma coisa absurda, assim, que você comumente não conta na internet, não aparece nos stories. Me conta aí. Um hábito incomum. Incomum, Cara, curioso. eu tenho o hábito de treinar improvisação com a minha esposa. Então, eu treino contar histórias que não existem com ela. Então, isso me ajuda a improvisar quando eu preciso. Então, tipo, quando eu sou colocado numa situação de confronto ali, onde eu não vou saber como sair, eu me saio muito bem, porque eu treino com ela sempre. Então, acontece direto. A história que eu mais conto para ela é que eu fui um combatente de guerra, entendeu? É sempre isso. E aí, às vezes, ela tá falando, mas não sei se a gente vai conseguir isso. Eu falei assim, minha filha, você não lembra como que foi? Você não tava lá, mas eu atravessei o pântano ali da Patagônia, fugindo da zona nuclear da União Soviética. E aí, então eu treino com ela as improvisações, isso me ajuda muito a contar histórias e tudo mais. Eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Então é um hábito bem comum que força meu cérebro a pensar rápido. Legal, cara, legal. Misha, olhando para um espectro dos últimos 5 anos para trás, tá? Quais novas crenças, comportamentos ou hábitos que fizeram com que você melhorasse de vida, né? Você teve aí uma ascensão, né? Até nos aspectos, né, financeiros diretamente, né? Você cresceu, você começou, né, de baixo, entendeu, jogou o jogo, aprendeu, construiu um negócio e tem construído, né, um negócio que eu quero que você conte um pouquinho de como ele está, né? Mas antes da gente falar sobre os desdobramentos e vitórias do negócio, né, o que você construiu de crença, de hábito, de coisas que foram legais, comportamentos bons que você aprendeu nesses últimos 5 anos para trás?
Boa. O primeiro de todos, eu acho que um dos mais importantes é o otimismo. Eu sou 100% otimista. Sou aquele tipo de cara que, se meu time tá perdendo de 3-0 aos 45 do segundo tempo, eu falo, mano, deu 3 de acréscimo, um gol por minuto, a gente empata o jogo. Então eu treinei a minha mente para poder ser 100% otimista. Então, para mim, não tem tempo ruim, não tem a possibilidade de dar errado, e eu mando essa vibração para a galera que está junto comigo, que sempre dá para poder fazer, sempre dá para poder alcançar, por mais por mais inseguro que possa ser o cenário. Então, o otimismo foi um hábito que eu precisei desenvolver. Outra coisa que eu precisei desenvolver foi a questão de entregar o máximo que eu posso. O grande salto que a gente teve foi justamente quando a gente começou a entregar mais do que a gente podia entregar. Então é muito normal, a gente começa trabalhando pra caramba, aí a vida começa a ficar um pouco confortável, aí você dá uma, fala, não, já tá bom, já tá dando para pagar as contas, aí você não entrega tanta energia no projeto igual entregava antes, você não dedica tanto tempo igual dedicava antes. Então a gente se policiar para poder estar sempre em busca da nossa alta performance tem ajudado até hoje a gente dar sempre saltos de ano a ano, né, de semestre a semestre, porque a gente não aceita nada menos do que o nosso melhor. Outra coisa também de hábito é que eu comecei a cuidar mais da minha saúde, porque eu comecei a perceber que isso diretamente isso aumentava a minha performance no trabalho. E eu me sentir bem comigo mesmo, principalmente eu que estou botando a cara na frente das câmeras, eu me sentir bem comigo mesmo era um fator principal para eu poder conseguir entregar o máximo que eu podia ali na frente das câmeras, na hora de gravar um anúncio e tudo mais. Então eu comecei a desenvolver mais hábitos saudáveis, atividade física, praticar esportes mais difíceis. Então, xadrez, que é um tipo de esporte chato pra caramba, jogar tênis, que é um esporte super técnico. Então, tudo isso ia ainda força o meu cérebro a tocar numa frequência diferente do que ele tá acostumado. E uma coisa bem familiar, eu desenvolvi muito hábito de compartilhar com as pessoas que eu mais amo as minhas conquistas. Antes eu tinha vergonha de compartilhar, com medo de achar, da pessoa do outro lado achar que eu poderia estar menosprezando ela em algum aspecto, sabe? Do tipo, eu compartilhar. Eu ganho mais dinheiro do que o meu pai. Para mim, antes, isso era um pecado. Tipo assim, mano, como para mim era errado. Tipo assim, mano, como que eu tenho mais dinheiro do que o meu pai? Não faz sentido. Então, quando eu fui quebrando essas crenças, instituindo esses hábitos, e principalmente vendo, eu cheguei até a conversar com ele uma vez, falei assim, pai, você sente alguma coisa? Ele falou, pelo amor de Deus, chorando, falou assim, a sua vitória é a minha vitória, você tá doido, eu te fiz para isso mesmo e tal. Então, isso quebrou muitas crenças, então hoje eu tenho muito mais a naturalidade de compartilhar as vitórias, de todo mundo, sabe, comemorar junto cada conquista, mesmo que ela seja a mínima conquista possível. Então, esses foram alguns dos hábitos que me ajudam a pensar numa frequência ali diferente. E eu acho que o último também, falando de frequência diferente, é isso. Eu detesto fazer aquilo que todo mundo faz. Então, isso é muito pesado para mim, mas ajuda a gente a ver com outro tipo de olhar aquilo que está acontecendo. Tá todo mundo fazendo anúncio desse tipo. Então vamos fazer completamente o contrário. Então eu tinha... E isso desde sempre. Então, todo mundo... Por exemplo, todos os meus amigos compraram lá o Nokia lá, o 1100. Eu não quero ter o 1100, eu quero ter... Qual que é o concorrente do 1100? É o outro. Então eu quero ter esse. Então isso de ser diferente, apesar de eu brigar muito internamente com isso, mas sempre me ajuda a pensar de uma forma diferente como a Maré normalmente pensa. Legal. E como que é um dia ideal do Misha? Aquele dia que, se você pudesse descrever, desde quando você acordou até você dormir, você falou assim, cara, hoje eu cumpri. Cumpri minha missão, hoje eu fui produtivo. Como que é esse dia ideal?
Pergunta profunda é essa. O dia ideal é quando eu acordo, quando eu durmo bem. Então, acordar. Porque tem dia que a gente acorda cansado já, né? Então, quando eu durmo bem e tá aquele dia ensolarado, o dia ensolarado para mim é tudo. Dia nublado já deixa a vibe mais baixa. Então, abre a janela, tá aquele dia lindo, aquele céuzão azul. Então, já é um sinal, mano, o dia hoje vai ser gostoso. E aí, escutar uma boa música, quando cai aquela música boa da playlist, você fala, rapaz, esse grave aqui, esse gravão que tá tocando o coração, hoje o dia vai ser diferente. E quando na empresa, quando eu chego na empresa e eu consigo ser uma ponte para soluções de problemas que estavam travados, que normalmente a galera não conseguiu resolver. É muito legal quando esse dia 100%, o dia ideal para mim é quando chega aquele tanto de coisa, você fala, não, faz isso, não, esse aqui, não, é aqui, vai por aqui que é melhor, não, é aqui, tudo. E aí quando acontece isso, chega no final do dia, eu falo assim, caramba, mano, valeu a pena hoje. E aí voltar para casa, fazer um churrasquinho gostoso, né, junto com o mozão, e aí... Tem que chamar a Duduzeira, tem que chamar o Duduzeira aqui, é o, meu irmão... Além de mestre da recorrência, ele é o mestre churrasqueiro. A gente gosta. Eu quero experimentar. Só um ponto, Pedro, que eu queria perguntar para o Misha, né? Quem te acompanha mais próximo tá vendo um pouco dessa sua transformação, né? Vou botar evolução / transformação. Talvez do Misha jogador, né, para o Misha businessman, né? O homem de negócio. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre talvez um pouco desse posicionamento, mas eu queria que você compartilhasse um pouco das suas emoções, né? Tipo assim, né, os conflitos que você tem, se você teve algum tipo de conflito por estar fazendo essa modificação, né? Talvez se você teve pessoas até que têm uma certa importância para você, né, que falando assim, poxa, Mitch, mas para que isso, né? Você está talvez abandonando a tua origem, né? Não sei se você chegou a escutar alguma coisa em relação a isso, mas eu queria que você falasse um pouco, porque está sendo uma mudança, né? É uma mudança visual, é uma mudança de posicionamento. Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre isso. Show, excelente pergunta essa, porque é bem o que eu estou vivendo nesse exato momento. Eu cresci nesse mercado por causa da quebra de padrão, por causa do humor, por causa do nonsense, que é aquilo que nem todo mundo tinha coragem de fazer. Eu cresci muito rápido, ganhei espaço muito rápido, só que o que começou a acontecer que era algo que me fazia dormir mal? As pessoas me enxergarem como uma pessoa extremamente criativa, mas não me darem voz para eu poder compartilhar o tamanho do conhecimento que eu tinha como empreendedor, como gestor de tráfego, como perpeteiro. Então, era muito o lugar, eu caí muito no lugar do comediante. Então era muito isso que eu escutava. Nossa, Misha, te adoro, você é muito engraçado, não sei o que lá e tudo mais. Aí virava pro outro, não, mas eu vou comprar o ticket mais caro, eu vou comprar daquele ali. Porque eu acho que ele tem alguma coisa ali para poder me ensinar. Então eu ficava no lugar do amigo, do gente boa, só que na hora de pagar caro, ninguém pagava caro para mim. E isso começou a me incomodar de uma maneira muito bem profunda. Que eu falei assim, mano, eu não sou só um cara criativo. Entendeu? Olha o tamanho do negócio que a gente tem, olha quantas pessoas a gente tem, olha quanto tempo que eu tô fazendo isso, desde 2016 que eu faço isso. Por que as pessoas não percebem isso? Aí a gente acabou entendendo, né, contratamos analistas e tudo mais, a gente acabou entendendo que o meu comportamento transmitia isso. Então, um anúncio que é um anúncio de quebra de padrão, eu fazia a pessoa rir de mim ao invés de rir comigo. E se ela rir de mim, ela me coloca na caixinha do humorista. Eu gosto sempre de fazer a analogia com o Tiro Lipa. Tiro Lipa é um baita do influenciador, um engajamento gigantesco. Ele pode ser milionário, ter centenas de outros negócios, mas eu não pagaria para ele um high ticket para ele poder me mostrar como que ele constrói os negócios dele. Por quê? Para mim, ele está no lugar do entretenimento e só.
ele pode até ser um baita de um homem de negócios, mas para mim ele não transparece isso. E foi onde a gente começou a se atentar para isso mais. Eu tentei fazer esse tipo de movimento em 2020, mas foi muito danoso para mim, porque foi meio que apaga tudo que aconteceu daqui para frente e vamos começar uma nova pessoa. Então ficou muito robótico. Gerou E no gráfico a gente conflito, viu completamente, principalmente conflito interno. Aí a gente viu que o nosso gráfico foi assim, ó, de faturamento, porque eu mesmo não me identificava naquilo que eu estava falando. Aí a gente esperamos mais 2 anos até a gente encontrar a pessoa certa para ela poder transmitir a minha personalidade, mas num nível de maturidade que eu tô hoje. Então, tá sendo muito mais natural do que foi a tentativa que a gente fez em 2020, porque eu estou sendo o que eu sou agora e mostrando aquilo que eu sempre fui, só que com um outro tipo de perspectiva. Então, eu escuto muitas pessoas assim, né? Muitas pessoas é relativo, mas eu recebo no direct algumas pessoas falando: mas está diferente, mas cadê os anúncios engraçados e tudo mais. Mas se for olhar, esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que não compra de mim, só tá lá para poder ver eu fazendo graça, entendeu? E trazer essa força para a comunicação, cara, tudo acontece no tempo certo, mas se eu tivesse conseguido fazer em 2020, eu tenho certeza que a gente estava 3, 4 vezes maior do que a gente está hoje, porque com esses ali, deve ter uns 3 meses que a gente está nesse movimento, com isso que a gente já fez nesses 3 meses, já deu outra cara para o nosso negócio, já deu outra cara para os nossos produtos de high ticket, já conseguimos vender a imersão mais cara, que era uma coisa que a gente não conseguia antes. Então, literalmente, e veio o Fire. Como eu fiquei sabendo antes que eu ia palestrar no Fire, então a gente fez tudo para que o Fire fosse um marco de, tipo, cara, esse aqui é o Misha, sacou? O Misha não é só o cara criativo, o Misha é isso aqui. Então a gente conseguiu muito bem ir conduzindo tudo isso e tá um processo muito divertido, muito gostoso de passar por ele, e acaba sendo um processo de maturidade. Poxa, eu tenho 30 anos já, né? Não tenho 20 anos mais. Tá velho, hein, Misha? Já tá na hora de virar pai, hein? Já encomendou o baby, Misha? Ainda não, tô só treinando. Ó, cara, tem que, você acelera isso aí, cara, ó. Já estamos aqui, ó. 2 aqui, 2 aqui, tamo, ó, meu irmão. Aqui Tamo na trilha do Ítalo Marcilli, né, do Zero? Do Ítalo eu já não sei dizer. Tamo na trilha aí da galera meu irmão, da produção, entendeu, cara? Encher a terra aí, cara. Tem que, crescer e multiplicar, meu filho. Ó, vambora. Muito bom. Meu amigo, olha só. Cara, muito legal você compartilhar isso. Eu queria, então, que a gente entrasse agora um pouquinho nessa história, né? Nesse lado da sua história, onde a gente pausou ali com o desenvolvimento do teu modelo de negócio, né? Então, você começou, né, a estruturar o teu negócio ali, saiu de onde você estava e começou a estruturar, começou a rodar os produtos, né, no perpétuo, né, e começou a se posicionar, inclusive, como uma referência, né, nessa área, inclusive até assumindo isso depois com o que se tornou a escola do perpétuo e tudo mais. Eu quero que você conte um pouquinho, né, dessa trajetória, né, da agência, teus produtos, até a virada, né? Quero que você conte também, tem uma história de recorrência no meio desse bolo todo aí, quero que você conte isso aí também. Então, cara, conta pra gente aí como é que é essa perspectiva e como que foi o desenrolar disso. Boa, vou traçar aqui uma linha do tempo, porque é muito bem definido ali, cada ano foi um marco. 2018 a gente sai da queima diária para poder construir a nossa empresa, que era um processo 100%... Era uma aposta de algo que a gente acreditava que dava certo. Então a gente definiu, quando a gente conseguir se pagar no mesmo salário que a gente tem aqui dentro, a gente larga tudo e vamos tocar 100%. E aí, o nosso produto sempre funcionou muito bem, nós 3 ali trabalhando desde o princípio. Sim. E aí a nossa primeira cagada ali de 2018 para 2019 foi pegar muito cliente. Então a gente chegou a rodar 12 produtos diferentes ao mesmo tempo,
e todos os produtos na fase inicial. Então era uma bagunça, porque a gente não tinha processo definido, a gente não tinha um modelo de organização, a gente fazia dinheiro, só que de uma forma muito desorganizada. Então, era o WhatsApp com gente xingando o tempo todo, as reuniões, o cliente só xingava a gente, porque era tudo atrasava. Porque a gente lembrava e falava assim, caramba, esquecemos de não sei o quê, porque não tinha um processo. Então, 2019 foi o ano que a gente mais errou, porque a gente estava... Os meus produtos ainda continuavam rodando. Né, em 2019, eu ensinava anúncio ali para Perpétuo. Porque a gente foi meio que fazendo de dentro para fora, né? Então, vamos dominar ali anúncio, depois a gente domina tráfego direto, depois a gente domina o Perpétuo. E aí, nessa época, com esses clientes, tudo dava errado, mas o meu produto sempre funcionou muito bem. Então, a gente fazia o 80-20 invertido. A gente gastava 80% da energia naquilo que trazia 20% de faturamento, e aquilo que dava os 80% do faturamento, a gente gastava 20% da energia. Caramba. Então, diga. Não, eu acho curioso isso, né? Porque você mesmo tendo já passado por isso, né? Quando você começou a implementar no seu negócio, você caiu num erro que muita gente cai, né? Porque a gente fica míope, né? Fica ali focado no operacional e tendo que apagar incêndio e tudo mais e tal. E como é que você saiu disso, cara? Como que foi essa virada? O que vocês perceberam, assim? Então, a gente percebeu que tudo estava dando errado, de menos os meus produtos. Então, em 2019, a gente, numa sexta-feira, mandamos todo mundo embora. Pegamos nossos clientes, mandamos vários e-mails, marcamos várias reuniões e fala assim, mano, não dá, vamos tocar só os nossos produtos, vamos focar. E a gente, nós três conversamos, vamos testar 2020 todo só com um produto nosso, pra gente ver se a gente consegue ter uma rampagem ali melhor. Aí demitimos todo mundo em 2019. 2020, a gente começa a falar de Perpétuo usando a estratégia de tráfego direto. Aí que veio o acelerador de Perpétuo. E foi nessa época ali, mais ou menos, 2019 para 2020, que a gente teve aquela conversa sobre recorrência, que eu falei, mano, mas não faz sentido o meu produto ser recorrência. Por que a pessoa vai continuar pagando? Eu lembro até hoje você falando, cara, você tem suporte? Aí, brother, você tem suporte? Tem suporte? Mas tenho. Tem comunidade? Você tem. Então, tem tudo que o produto precisa para poder ser recorrência. E aí eu falei, caramba, é mesmo. Você já a pessoa vai querer continuar na comunidade. Você só não vende assim, Isso. né? Não é exatamente. Falei, cara, você já tem uma recorrência, você só não está vendendo como, né? Exatamente isso. Então, em 2020, a gente já vira nessa pegada. Você, mano, vamos colocar tudo com acesso anual, começar a comunicar isso. E aí, 2020, que foi o ano ali da pandemia, foi um ano que a gente deu um salto ali de 5 vezes. Então, a gente aumentou em 5 vezes o nosso faturamento de 2019 para 2020, porque a gente estava 100% focado no nosso produto. E aí, o aprendizado de 2020 foi o crescimento de equipe. Porque com o aumento de faturamento, aumento de aluno e tudo mais, foi a primeira vez que a gente começou a contratar de fora. Porque a gente estava naquilo de cometer o erro de, quem que tá mais próximo? Chama alguém da igreja, chama o fulano, chama o primo, não sei o que lá. Então era meio que uma empresa meio que familiar, entendeu? E aí era um caos. Era um caos porque como que você demite uma pessoa que você vai encontrar no almoço da família no domingo? É bem complexo. Então, em 2020, a gente começou a contratar pessoas de fora. Então, foi a primeira vez que na nossa empresa começaram a ter pessoas que a gente estava vendo pela primeira vez. Então, foram os aprendizados ali de convívio. A gente precisou pensar em construir cultura, definir plano de carreira, o que a pessoa faz para poder ser promovida. Tanto que a gente perdeu... Eu sou triste, fico triste com isso até hoje, que a gente perdeu um grande talento pela nossa bagunça. Então, era uma pessoa muito boa, que tinha um baita de potencial de crescer, liderar aqui na equipe. Ela é muito maravilhosa como profissional.
Só que a gente perdeu ela porque ela não tinha perspectiva, porque a gente era uma bagunça, a gente fazia dinheiro, fazia, mas era uma bagunça. Então ela não tinha perspectiva de tipo, não, eu posso crescer por aqui e tudo mais. Então 2020 foi o ano da gente crescer de forma desordenada, então a gente começou a brincar mesmo de ser empresário. 2021 foi o ano do AVC do Luiz. Então, em fevereiro de 2021, o Luiz teve um AVC, e aí foi o ano que a gente tirou para poder instituir processos na empresa. Porque o Luiz teve um AVC, ele ficou afastado quase 6 meses, ele teve AVC e a gente não sabia qual que era a senha do banco, a gente não sabia, eu e o Pedro não sabia. Que tipo de imposto que tinha que pagar, a gente não sabia. Como que pagava o pessoal, a gente não sabia. Então a empresa, a parte gerencial da empresa, estava tudo na cabeça do Luiz. Aí eu ficava pensando, caramba, se o Luiz não voltar do AVC ou esquecer tudo, ter uma amnésia, mano, ferrou. A gente não sabe nem qual que é a senha do banco. Como é que a gente saca o dinheiro e tudo mais? Então 2021 foi o ano mesmo da gente construir processos para que as áreas começassem a andar mais sozinhas, criar liderança, para que tudo não ficasse só dependendo da gente. Então foi um ano bem gerencial. E 2022 foi o ano da escola do Perpétuo. Então no finalzinho ali de 2021, eu já sabendo que 2022 seria o ano do Perpétuo, porque todos os masterminds que eu participava, todas as rodas que eu conversava com a galera do mercado, todo mundo falando, o lançamento está começando a cair, eu tô achando que eu vou começar Perpétuo. Eu falei assim, cara, 2022 vai vir todo mundo querendo implementar Perpétuo e eu preciso ter um produto que seja mais claro do que os produtos que eu tenho hoje. E aí a gente resolveu matar todos os produtos e focar 100% de energia na escola do Perpétuo. Aí, isso é uma coisa legal. Vamos lá, olha só que interessante, né? Eu tô no processo de hackear a tua mente aí, olha só. Ó, você então saiu da operação que você trabalhava e começou um negócio, e aí você tinha vários clientes e teus produtos que começaram a performar, e aí quando você deu foco nos seus produtos, vocês cresceram. Olha só, hein? Exato. Beleza. Aí você começou a criar vários produtos seus. Exato. E aí esses produtos de venda única e tal, aí você tornou esses produtos de recorrência. E aí você começou a criar vários produtos seus e esse foco foi perdido de novo. Olha que doido, hein? Só que agora... Aí você reestruturou e voltou teu foco para um produto e teu crescimento performou. Acho que a gente tem pista aí, né? Acho que a gente tem uma pista aí, né? Em relação a foco, energia, dedicação, né? Olha que interessante, né? Cara, como que essa virada, como que foi para você tomar essa decisão de foco, de focar num produto, né? E agora você está fazendo hoje uma nova estrutura, uma estrutura com um modelo onde você tem uma entrada, né? Uma entrada e uma escada, e uma subida em profundidade. Conta um pouquinho desse desenrolar, desse modelo de negócio e desse pensamento, inclusive, de, cara, vou matar, porque você demitiu clientes e focou no produto, aí depois você decidiu, vou matar e vou focar em uma frente única. Fala um pouquinho sobre isso, cara. Boa. Como a gente sempre foi do Perpétuo, então todos os nossos produtos eram produtos de front. E aí, o que a gente começou a perceber? Que a nossa conversão não era tão boa quanto ela poderia ser, porque confundia as pessoas. Então, ela ficava pensando, beleza, qual que é o melhor? O melhor Perpétuo na prática? O melhor acelerador de Perpétuo? O melhor anúncio express? O melhor acelerador de audiência? Qual que é o melhor? Aí ficava parecendo que cada mês um era o melhor, entendeu? E aí, por falta da definição e da clareza da promessa de cada produto, o nosso time de vendas tinha dificuldade de vender. Eu mesmo, para poder gravar anúncio, poxa, pensa gravar anúncio para 5 produtos diferentes. Eu poderia fazer 25 anúncios no total para um produto só que eu fazia 5 anúncios para cada produto e o volume de teste era muito menor. Então, aí a gente falou assim, cara, para a gente poder conseguir canalizar a nossa energia de novo em uma coisa só e principalmente dominar o mercado, a gente precisa fazer com que todo mundo tenha clareza de um único produto. E aí a gente teve a ideia de criar a escola do Perpétuo.
quando a gente começou a vender a Escola do Perpétuo, que a gente foi dominando um território ali bem, bem considerável, a gente percebeu que é uma coisa que muita gente, que você já tem há 1000 anos, que a gente nunca tinha sentido, que é, beleza, Escola do Perpétuo é maravilhosa, mas e agora? Eu vou para onde? Como a base de alunos cresceu, a gente viu uma oportunidade e falou assim, mano, a gente pode evoluir essa galera em outros produtos que não precisa, quem está do lado de fora não precisa ficar sabendo, isso vai ser praticamente a custo zero, porque essa galera já é nossa. Então, aí que a gente começou a estruturar os nossos produtos ali de acompanhamento, de mentoria, de imersão presencial, de imersão online. E aí, particularmente, foi bem que um processo ali de cura, porque eu não me achava capaz de vender um produto de ticket alto, porque eu pensava, poxa, para que as pessoas vão me pagar, por exemplo, R$25.000? Para que elas vão pagar? Será que o meu conhecimento vale R$25.000? Então, foi meio que um processo de cura mesmo. Quando a gente fez a primeira oferta e funcionou, eu falei, caramba, a galera paga. Quando a gente fez o nosso... Agora, tem uns 2 meses que a gente fez a nossa imersão presencial e o ticket foi 5.000. Eu tava num cagaço. Eu falei, mano, a galera vai sair de casa, pagar 5 conto pra vir pra Belo Horizonte, que não foi nem em São Paulo, pra vir pra Belo Horizonte, pra ficar 3 dias comigo? Não sei se vai. E aí, a galera foi e pagou. Então, foi mais um processo de cura do tipo, mano, a galera paga pra poder estar perto de mim. Então, depois que eu ganhei essa confiança, acabou, meu filho. Acabou. Agora o céu Agora, meu irmão, sarrafo subiu. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, meu filho, agora tá difícil. Agora você vai ver aí, ó. Ficou caro. Rapaz, muito bom. Então, cara, esse processo, além de deixar a nossa esteira muito mais lucrativa, porque quando a gente percebeu isso, aí a gente fez uma definição, principalmente no primeiro semestre. Aí que é uma decisão muito de estratégia de negócio mesmo. Nosso produto é recorrência anual. A gente tem um funil ali de outros produtos que a gente vende para esse mesmo cliente, incluindo ferramentas, produtos como afiliados de outros mentores que estão lá dentro da escola e tudo mais. Já que a gente quer dominar o território o mais rápido possível, então vamos zerar a entrada do tipo, vamos botar 50.000 e voltar 50.000, porque a gente tem recorrência anual, a gente tem mais cliente para poder evoluir no funil e a gente tem mais oportunidade de venda das ferramentas que a gente indica. Então, foi uma excelente estratégia de processo de dominação, não ficar floreando demais com ROI. Eu quero ter um ROI de 3, de 2,5. Mano, vamos ser 100% agressivo, porque nosso produto é recorrência, cara. A partir de janeiro agora do próximo ano, começa a cair venda recorrente, e aí o nosso trabalho vamos fazer de tudo para a gente poder reter essa galera, ter uma taxa de retenção boa ali, porque... Se aumentar a renovação, já sabe, né? Aumentar a renovação, já tá ligado, né? Você tá ligado, né? É verdade, eu tô ligado. Mas enfim, vamos lá. Ó, eu quero que você fale um pouquinho... Diante desse cenário, né, que você, estruturou um negócio lucrativo, né, mais previsível, crescente e tudo mais. E aí, cara, como é que tá a sua vida hoje? Você em relação a não só agora o Misha businessman, né, mas o Misha discípulo de Jesus, o Misha pai de família, como que melhorou, piorou, como você tá harmônico com essas coisas, tá alinhado, como é que é hoje essa divisão, tua rotina, e como que você vive hoje dentro dessa perspectiva? Boa, cara, tá 100% melhor. A igreja e fazer a obra é uma coisa que eu nunca abri mão desde sempre, porque isso faz parte da minha vida. Eu nasci correndo debaixo dos bancos da igreja. Então, eu sou líder de célula até hoje e a minha célula ela tá a 42 quilômetros da minha casa e eu vou com o maior prazer do mundo, porque é para isso que eu tô aqui. Os meus cargos na igreja, eu toco todo domingo. Então, a minha relação
com Deus melhorou 100%, já era boa, mas melhorou ainda mais. A relação com os meus pais, com a minha esposa, cara, tudo melhora. O meu sócio, Luiz, ele converteu, se batizou agora, deve ter uns 3 meses atrás, tem uns 3 meses que ele se batizou, e muito por esse testemunho que eu sempre procuro dar em todos os lugares que eu tô. E aí ele conseguiu encontrar uma célula, foi cuidado lá, e aí batizou, tá firmão pra caramba. Então, e isso já tá impactando na família dele, na esposa dele e tudo mais. Então, eu falo muito que eu sou um discípulo de Jesus que usa a internet e o marketing digital como pretexto para falar do amor de Deus e anunciar ali as boas novas. Então, tudo que eu faço aqui é meio que uma... eu uso como uma forma de florear tudo isso para eu poder chegar de uma forma ali diferente e levar essa vida mais leve para todo mundo. Tenho vários sonhos ainda a serem realizados, principalmente com o objetivo ali dos meus pais, porque a gente ainda não fez muitas retiradas da nossa empresa, porque a gente está querendo deixar o negócio cada vez mais saudável, cada vez mais longevo, para aí depois a gente começar a fazer retiradas maiores e tudo mais. Então eu estou nessa expectativa para aí eu poder dar ainda mais conforto para os meus pais, e aí tanto para meus pais quanto para meus sogros também, e aí tipo é meio que zerar a vida. E aí o que vier daí para frente, aí é tudo lucro, é tudo lucro. Que legal, cara, que legal. Cara, e sobre erros? O que você considera como erros que a pessoa que está do outro lado poderia evitar, né? Eu gosto de uma frase que é assim: sábio aprende com os erros dos outros, né? Então, cara, nem todos os erros a gente precisa cometer, né? Para poder aprender. E quem está ouvindo a gente, que está nessa jornada, né? De começar o seu negócio, ou até mesmo de desenvolver, ou até no processo de escala, né, do negócio, de aceleração de um negócio, usando o digital, né, para isso. Quais erros que você cometeu, que você pudesse assim, elencar, alguns, 1, 2, 3, que você fala assim, cara, esses aqui eu falaria, se eu tivesse sentado numa mentoria aqui com alguém, eu falaria, cara, não faz isso, eu fiz e não foi legal e tal. O que você elencaria aí? O principal, que eu acho que resume todos, é a falta de evolução de aprendizado. Existe uma... Se for olhar o nosso gráfico ali de crescimento, a partir do momento que a gente começou a focar em uma única coisa e sempre evoluindo isso a cada mês, a gente foi dando salto mês a mês. Porque ali em 2019, o que a gente fazia? Aplicamos a estratégia tal, funcionou. Beleza, o que a gente vai testar no mês que vem? Então, todo mês a gente estava testando alguma estratégia diferente, ao invés de pegar a mesma estratégia e ir aprimorando ela mês a mês. É um erro muito comum, é um erro clássico ali do iniciante nesse nosso universo de empreendedorismo digital. Ele escuta tudo de todo mundo, tenta fazer tudo que todo mundo está falando, e aí ele cria um Frankenstein, né, que esse Frankenstein pode funcionar? Pode, mas ele tá criando uma estratégia nova que, da mesma forma como você, o Dudu, a gente gastou para validar a nossa, ele vai ter que gastar para validar a dele, porque ele está criando algo completamente novo. Então, o grande erro nosso foi esse. Todo mês fazendo alguma coisa diferente. A partir do momento que a gente parou, estruturamos, falamos, vamos fazer exatamente a mesma coisa todos os meses, sempre melhorando um pouquinho, foi onde a gente conseguiu ter mais histórico e, como consequência, com histórico, com dados, fica muito mais simples fazer literalmente essa evolução. Então, todos os nossos erros, eles se resumem a isso. Legal. Essa eu não sei se alguém já te fez em alguma entrevista e tal, que é o seguinte: qual conselho ruim você escuta no teu mercado, na tua indústria? Cara, esse conselho aqui, eu ouço um monte de gente falando, não sei o que, faça isso, mas você discorda veementemente disso, cara. Qual conselho ruim? Ser refém da produção de conteúdo e da construção de audiência. Esse é o mau conselho que eu sempre escuto
e que eu vou, é a bandeira que eu luto contra aqui na escola do Perpétuo. Produzir conteúdo é bom, você pode produzir, não tem problema nenhum. O problema é ser refém da produção de conteúdo. Que tem muita gente que não tem a habilidade. Não é todo mundo que tem a habilidade de fazer essa conversa igual a gente está fazendo, de gravar bons vídeos, fazer bons stories. Enquanto essa pessoa poderia estar canalizando a energia dela para poder solucionar o problema urgente de alguém e já começar a vender desde o princípio, ela tá na cabeça dela que, não, primeiro eu tenho que construir audiência, aí eu vou ter um tanto de seguidores, aí eu vou criar um produto para poder fazer uma oferta para esses seguidores, mas tá, e se você não conseguir construir essa audiência? E se você desanimar aí no meio do processo? Acabou tudo? Joga tudo fora? Só tem lugar ao sol no mercado para quem tá ali postando conteúdo todo dia no Instagram? Sacou? Então, esse é o mau conselho que eu escuto, porque se diz muito de um mercado de liberdade, mas que liberdade é essa que eu tenho que ficar preso no meu Instagram 24 horas, entendeu? Você saiu de ser preso da CLT e agora você é um refém do Instagram. Se eu não postar um dia, já era. Refém da audiência, né? Exato, é refém da audiência. E interessante isso, isso é uma coisa engraçada até, Mich, fazer pegando um parêntese disso aí. Esses dias surgiu numa das aulas de recorrência lá, que eu faço, a galera falou assim, né? Por conta de... Para eu ter assinantes, eu tenho que ter o Instagram, né? E aí, cara, eu tive um insight, assim, na hora, né? Eu falei assim, pega aí, abre o Instagram aí da Netflix, né? Que a galera compara muito recorrência com Netflix, né? A gente sabe que não é mais do que isso, tem recorrência de preço mais caro e tal. Mas, enfim, a Netflix virou um ícone da relação, né? Recorrência e tal. Aí eu cheguei pra galera e falei isso. Falei, alguém aí na sala aí, abre o Instagram da Netflix. Abre aí. Aí os caras abrem. Quantos seguidores tem a Netflix? Aí tem lá, sei lá, 30 e poucos milhões, 20 e poucos milhões, sei lá. Não lembro direito agora. Aí eu falei assim, e quantos assinantes tem a Netflix aí, dos divulgados? Aí tem 200 e poucos milhões, né? Aí o povo ficou assim, né? Impactado, né? Eu falei, tá aí, cara. Se a Netflix dependesse do Instagram, ela ia estar com 20 milhões de assinantes. Aí a galera bugou. Boa, né? Não é bruta? Cara, se a Netflix estivesse dependendo da audiência do Instagram, ela ia ter 10% do que ela tem em resultado. Sacou? E aí, cara, aquilo ali, a galera ficou meio impactada assim na sala, né? E quebra esse ponto que muitas vezes a gente estabelece, né? É muito comum a gente estabelecer pré-requisitos, né? Tipo assim, não, para eu poder ter tal coisa, eu tenho que primeiro ter não sei o quê, depois, né? Para eu poder botar meu produto no ar, que é o que você está falando, né? Eu tenho que primeiro ter um Instagram com milhões de seguidores, né? Porque, sei lá, porque eu olho pro Mich e ele tem vários seguidores, por exemplo. Normalmente está nesse lugar, né? Eu olho pro Pedro, ele tem tantos seguidores. Eu olho pro fulano que eu admiro, ele tem não sei quantos seguidores. Então, a pessoa assume que o resultado está atrelado àquele número de seguidores. E aí vem mais um ponto para corroborar com isso, né? E aí, obviamente, eu não vou expor a pessoa, mas a gente recentemente matriculou uma pessoa num dos nossos programas que tinha lá seus mais de 500 mil seguidores, também para não expor, né? Se eu falar o número exato vai ser fácil. Mas, enfim, tinha mais de 500 mil seguidores, mas que estava com dificuldades para poder fazer um investimento no programa inicial nosso. Olha que curioso, né? E que a gente às vezes atrela o quê? O número de seguidores a resultado, tipo, milionário. Pô, a pessoa... A conta bancária, né? Como se o número de seguidores tivesse correlação direta com a conta bancária, né? Então, acho que esse ponto é um ponto legal, assim, né? De desmistificar e de trazer, cara. Legal, muito bom você trazer esse ponto aí. Só para poder complementar, é só pegar o exemplo de vocês mesmo. Vocês vendem um programa de acompanhamento para público frio, mano. De ticket alto. Alto é relativo, né? Depende do bolso. Mas é considerado high ticket. Sim. Olha que viagem.
Já pensou se você tivesse que não sei o que lá, eu vou fazer isso, não sei o que lá, eu distribuir conteúdo, não sei o que lá, e depois, quando a pessoa estiver preparada, Não, mano, tem gente agora pronta para poder comprar o que você tem para poder oferecer. Talvez ela só não tá comprando porque você não tá oferecendo para ela. E pronto. Loucura. Muito legal, Misha. Cara, a gente vai caminhando para nossa finaleira, né? Duduzeira, tem alguma pergunta aí? Não, já cara, foi? já estamos extraindo bastante informação já. Eu tenho mais uma, então. Opa! Agora não é uma pergunta, né? É um conselho mesmo. Agora, qual o conselho correto? Se você pudesse deixar um conselho para esse cara que está assistindo a gente aí, né? E eu quero que você já aproveite esse conselho junto com as suas considerações aí. Eu queria que você dividisse assim, cara, ali do outro lado, né? E isso sempre foi uma das coisas que moveu a gente a produzir esse conteúdo no podcast e tudo mais, né? Que é um conteúdo que a gente espera, inclusive, que as pessoas compartilhem e dividam, né? De forma gratuita aqui, né? Gratuito para quem está vendo. Eu sempre gosto de reforçar isso, né? Porque para nós é pago, né? Para você está sendo pago, né? Porque a tua hora custa aí, ó. Cara, hora cara, né, Duzeira? Jogador caro. Né? Agora no high ticket, agora, papai, ó, tá difícil. Então, enfim, então assim, né, custa a tua hora, então assim, quero já agradecer a tua generosidade de estar aqui dividindo isso, né? E do nosso lado também, a estrutura e tudo que a gente faz e tudo mais. Então, tudo isso tem um custo, mas é grátis para quem está recebendo, né? E aí eu queria que você falasse para esse cara, né? E o motivo da gente fazer isso aqui é justamente, de alguma forma, trazer, cara, um despertar, trazer insights, trazer, sabe, aquela fagulha que às vezes a pessoa está num momento de desafio, de tentando desistir ou não sabe mais para onde ir, e ela encontra clareza, encontra luz, encontra direção para poder prosseguir e avançar na jornada. E muitas das pessoas que acompanham a gente são pessoas que estão nesse lugar, flertando com o digital. Eles até vêm, olham, mas estão ali, né, não deram o passo ainda, né, de iniciar. Né, e tem alguns que já estão no processo de aceleração, mas que escolhem, né, nos acompanhar para consolidar aquilo que estão fazendo. Mas a maioria está flertando com o digital. O que você diria para esse cara que está na arquibancada, que está flertando com o mercado digital, que muitas vezes vai lá, vê teu Instagram, vê o nosso, vê outros players, né, que estão performando, se desenvolvendo, e muitas vezes não sabe para onde ir. O que você diria para ele, cara? Cara, eu vou contar uma história para poder ilustrar tudo isso. Lá em 2018, nós pegamos ali os nossos 4 primeiros clientes e o nosso objetivo era, se a gente tiver o mínimo de resultado que a gente está tendo com o nosso produto aqui inicialmente, com esses 4 clientes, a gente fica rico, vamos mudar de vida e tudo mais. E aí a gente pegou esses 4 clientes e a gente intervalou o início dos produtos deles dentro de um único mês. Porque a gente pensou, o meu produto ali, que na época dava ali 15 mil reais no mês, 18 mil. Se cada um deles fizer, a gente faz 100 mil e pronto, estamos ricos. E os 4 produtos deram errado. Todos os 4 deram prejuízo. Os 4 produtos na sequência. E eu me questionei muito, falando, poxa, será que é o momento mesmo de eu sair daqui? Será que foi na sorte que a gente conseguiu acertar esse meu produto? E aí, voltando, na verdade, indo pro trabalho, né, no carro, eu sempre gostei muito de escutar a rádio ali de manhã, e escutando ali o rádio, estava nessas entrevistas ali, falando de desenvolvimento pessoal, e o cara que estava sendo entrevistado, ele estava falando, né, da dificuldade que as pessoas têm de terminar aquilo que elas se propuseram a começar. E ele falando muito sobre essa questão de as pessoas desistem no meio do caminho, elas têm que ir em busca de ver o que acontece se elas não desistirem e tudo mais. E foi tudo que eu precisava ouvir naquele momento. Eu falei, caramba, cara, é isso que eu precisava escutar. E aí eu peguei, reformulei aquela frase e comecei a usá-la como o meu mantra, que era, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. E eu escrevi essa frase em todos os lugares. Na nossa casa antiga tinha lá a parede dos sonhos, onde a gente escrevia todos os nossos sonhos. Então eu escrevi na parede, estava no descanso de tela, estava em todo canto. No meu guarda-roupa, eu abria a porta do guarda-roupa, estava lá pregada a frase. Para todas as vezes que eu pensasse que isso não era para mim, eu falar, cara, eu vou em busca de descobrir o que acontece se eu não desistir. Então, o que eu quero deixar para essa galera é que, às vezes,
né, procrastinando demais, ou não quer começar, ou tem medo do que pode acontecer, né? Para mim aqui chega muito uma galera de tipo, Misha, eu tenho medo, porque eu não sei se vai dar certo. E se der errado? Cara, se você não tentar, você nunca vai saber. Deve ser muito doloroso deitar na cama todos os dias, sabendo que tem um baita de um potencial, mas que não explora esse potencial por causa de falta de coragem. Então, o que eu quero deixar para essa galera que está ouvindo a gente é: usa essa frase, quero ver o que acontece se eu não desistir. Todas as vezes você pensar, mas isso não é para mim, eu não sei se eu vou conseguir e tudo mais, vai em busca de descobrir o que acontece se você não desistir. Porque se você desistir no meio do caminho, você já sabe o que vai acontecer. Sua vida vai continuar do mesmo jeito, você vai continuar com os mesmos sonhos que não se realizam, vai ser sempre aquela eterna promessa, né? Toda família tem aquele tio que é sempre a eterna promessa, né? O tio fulano tinha tudo para poder dar certo, mas nunca dá certo na vida. Você tem duas opções: ou você vai desistir, ser esse tio da família que sempre poderia ter ido mais, ou você vai em busca de ver o que acontece se você não desistir. Então, pega essa metodologia, vai até o final com ela e não desista no meio do caminho, que eu tenho certeza absoluta que as coisas vão ser muito melhores do que estão hoje, com toda certeza. Porque eu sou prova viva disso. Show de bola, mano. Muito bom. Muito bom. Fechamos aí, ó. É isso aí, vendo? Cara, muito aprendizado, assim que a gente faz o final emocional, pra fechar assim, ó, uau, galera... aí agora a gente fala assim, agora a gente terminou, aí o povo que tá vendo na plateia fala como? Cara, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado, e não só obrigado pelo seu tempo, cara, obrigado pela sua história, obrigado por você não ter desistido, obrigado por você não roubar do mundo a sua mensagem, obrigado, tá? O que você tem feito, seu trabalho tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. E assim, eu sou não só seu amigo, mas um admirador da sua jornada, né? Falei isso pra você ali no seu ouvido lá no Fire, né? Fiquei muito feliz, né, de estar ali, a gente dividindo palco e, cara, ver quanta gente ali, pô, dividindo contigo e você entregando conteúdo, meu irmão, sem dó, né? Isso é uma coisa muito legal, assim, né? Porque a gente sabe, né, cara, que eventos como esse, muitas vezes pessoas acabam aproveitando só como uma plataforma de autodivulgação, né? E eu gosto sempre de ir na contramão dessa perspectiva, entregar, né, valor e tal. E eu vi isso em você lá também, né? Óbvio que isso acaba também, e no final do dia, isso é a minha visão, né? No final do dia isso acaba te promovendo muito mais, né? A gente acaba se promovendo muito mais quando a gente entrega, quando a gente gera realmente valor, do que ficar lá só, olha o que eu faço, né? Os meus feitos são incríveis. Então, assim, isso é uma coisa muito legal, e eu vi isso em você ali, né? Na sua palestra. Acho que foi sua primeira palestra lá no Fire, não foi? Foi a primeira ou não? Foi, né? Então, cara, muito legal, assim, parabéns por esse crescimento, parabéns pelo que você tá conquistando cada vez mais, né, e que você possa aí progredir ainda mais, sua família, ser papai logo, entendeu? Já tô profetizando aí. Você lembra que você me falou o negócio da recorrência lá? Cara, quando você tiver teu filho, você vai ver. Você vai falar, pô, Quintanilha, eu demorei, cara. Então, cara, escuta teu amigo aqui. Cara, tu vai falar, pô, eu queria ter tido antes, cara, também, entendeu, cara? Então, assim, é tipo a recorrência, entendeu? Então, cara, tamo junto, tá bom? Dá um beijão na esposa, na família, nos pais, né, pra esse filho maravilhoso aí. E, cara, seguimos juntos, tá bom? Show de bola. Tuas considerações aí. Muito obrigado, né? E para você que está aí nos assistindo, né, nos ouvindo, você precisa fazer uma coisa, né? O que você vai fazer se você estiver no telefone? Você tira um print, se você estiver assistindo pelo computador, tira uma foto e marca a gente nas redes sociais, né? @MarcosEduardoJR, @PHMQuintanilha, @MishaMenezes. @MishaMenezes, que a gente vai saber que você, né, tá aí assistindo, tá ouvindo esse podcast. E também não se esquece de compartilhar. Se você estiver nos agregadores,
né? Bota aí o dedinho, compartilha, manda pros seus amigos, né? Manda no grupo da família, aquele grupo da família lá que só tem negócio de política. Manda lá, fala assim, aqui, ó, tem uma história maneira essa história aqui. aí, ó. Isso vocês aí. pararem de essas conversas de política aqui, essas coisas chatas pra caramba. Toma aqui, ó, conversa negócio aqui. Muito bom. Então, bota lá. E também não se esquece de seguir para que você não perca nenhum dos próximos episódios. E se você também estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal para também não perder nada. É isso aí. É isso aí. Show de bola. Grande abraço. Obrigado, galera. Obrigado pelo convite. Vida longa a todos vocês. Obrigado. Amo a vida de vocês demais. Que Deus continue prosperando vocês, os projetos, dando cada vez mais energia para poder continuar transformando a vida de várias famílias. E eu tenho certeza que a gente se encontra em breve no Rio de Janeiro, pegando sol. Por favor. Que delícia. Passeiozinho de barco. Churrascão do Duduzeira. É só marcar, Japonês, só falar. Japonês a gente já sabe que ele não curte. Só marcar que a gente já faz o dia lá em casa lá e é isso aí. Vamos botar que uma vamos. picanhazinha passar. Opa! Aí sim, valeu. Valeu, gente. Valeu, Misha. abração. Tamo junto.